E para a gente conversar sobre isso, eu chamo aqui o nosso comentarista Gilvan Bueno para comentar exatamente quais são essas expectativas em torno da decisão do Banco Central. Vai ter manteu ou não manteu, Gilvan? Bom dia. Muito bom dia, Vitor, e nossa audiência, que bom revê-lo. Olha, a gente utiliza aqui alguns mecanismos. Então, o primeiro mecanismo que o mercado utiliza são algumas pesquisas. Essas pesquisas são feitas por veículos de comunicação, por profissionais do mercado financeiro, pela própria B3. E nessas pesquisas, o que mostra? Que 68% dos participantes do mercado acreditam de uma alta de 0,25. Isso mesmo, existe uma expectativa de uma alta de 0,25 e uma outra parte acredita numa manutenção de juros. E a grande pergunta é, por que tem essas duas divergências que você ainda há pouco destacou? Primeiro, a inflação de serviços, que segue muito aquecida, que segue aqui mostrando alguns desafios. E, de outro lado, a atividade econômica, que também segue aquecida. Mas, nos últimos dias, o IPCA, que veio com uma leve queda, diferente do que vem acontecendo nos outros meses, veio um pouco arrefecido, mas ainda isso não é um sinal de consistência. E, nesse critério, a gente tem que entender o que vai ser pesado. E aí vem muito comunicado do Copom nos últimos dias, onde diversos participantes falam sobre combater a inflação, que está fora do centro da meta, como você sabiamente destacou, e com a atividade, Vitor, tão intensa, promovendo a inflação dos serviços, você tem um desafio. Olha, eu vou aumentar os juros e vou fazer essa manutenção. Então, isso fica muito em linha. E um ponto para a gente ponderar aqui, Vitor, é que o IPCA, 57% dele é composto de alimentos e bebidas, transporte e habitação. Então, isso traz um peso muito grande para o IPCA. Alimentos, transporte e habitação. A gente tem visto exatamente esse impacto em habitação, Gilvan, de acordo com os dados do IPCA de maio, né, muito puxados exatamente por essa alta do custo da energia, apesar de um arrefecimento que a gente acompanhou do custo dos alimentos, né? E pensando tanto no IPCA quanto também no IBCBR, a gente acompanhou essa publicação de uma alta de 0,2%, né, também acima das expectativas do mercado. Eu queria entender exatamente esse cenário que a gente vive hoje. A gente sabe que a gente tem uma economia muito pautada hoje também por uma série de incentivos. A tentativa de uma convergência da meta de inflação via apenas Banco Central, ela está sendo suficiente? O Banco Central, por exemplo, aumentar a taxa Selic em mais 0,25, vai ser o remédio essencial? O que precisa ser feito, Gilvan? Vitor, ótima pergunta. E aqui a gente tem que voltar um pouquinho. Toda segunda-feira sai o Boletim Focus. Nos últimos 4 anos, o Boletim Focus foi muito errático, mas errático por quê? E às vezes a gente tem que se aprofundar um pouquinho sobre mecanismos que aparecem no meio das análises. Então, quando os economistas fazem ali o seu processo de econometria, ele está olhando temperatura e pressão normal. Mas quando tem mecanismos que colocam mais dinheiro em circulação, e aqui a gente tem que lembrar um princípio muito claro de política monetária: quanto mais dinheiro em circulação, os bens ficam escassos, e se os bens ficam escassos, a gente gera questões inflacionárias. Quando nós subimos a taxa de juros, a grande ideia é você reduzir a quantidade de dinheiro em circulação para inibir o consumo. Só que quando tem movimentos que colocam mais dinheiro na economia, e é o que vem acontecendo nos últimos anos, fica muito difícil você entender como será o impacto disso numa economia. Por exemplo, a taxa Selic, como você destacou, Vitor, esse 0,25 que vai ser inserido ou não nessa reunião, ele só vai de fato chegar na economia daqui a 6 meses. Esse instrumento de política monetária não é tão rápido na economia. E nós estamos aqui presenciando um ano, como você sabiamente destacou, de muitas transferências de recursos, de muitos projetos, de muitos programas que aceleram a atividade econômica. Então, se continuarmos tendo esses movimentos de mais atividade econômica, sim, você vai ter um problema de inflação. E agora tem um componente novo que foi comentado por 2 gestoras, que é a questão do preço do petróleo para esse conflito geopolítico. Então, se esse conflito geopolítico persistir, e nós desejamos que ele se encerre o mais rápido possível, mas isso pode trazer um problema para o preço do petróleo, voltando para o barril para $100, que é algumas projeções de algumas casas. Então, isso pode trazer um peso também, Vitor, muito para essa questão que a gente falou aqui de transportes, que tem uma relevância muito grande, que você pegaria 3 cadeias aqui, né? Transportes, alimentos e bebidas. Pois é, né, Gilvan, esse cenário extremo apontado, né, por algumas instituições financeiras, com essa perspectiva de que o barril de petróleo atinge até $120, né, com, por exemplo, a possibilidade do fechamento do Estreito de Hormuz. E pensando exatamente em cenários, né, fazendo exercícios de futurologia, primeiro, o Banco Central deve já sinalizar algum tipo de preocupação em torno
desse novo cenário, né, dessa escalada da guerra entre Israel e Irã, e pensando também, Gilvan, nessa série de cenários, pensando do ponto de vista do barril do petróleo, o que deve fazer a Petrobras, né? Porque a gente tem essa nova política de preços, né, com esse colchão para amortizar essas variações bruscas. A gente acompanhou, inclusive, uma redução recente. O que deve fazer a Petrobras e o Banco Central está atento exatamente a essa perspectiva de um impacto inflacionário? Boa pergunta, Vitor. Aqui a gente vai ter que fazer dois estudos, duas observações. A primeira observação é na composição dos votos. E quando você iniciou sua fala sobre essa chamada do Copom, você fez uma observação muito pertinente que é, olha, tem uma divisão muito clara, olhando os últimos comentários. Então, se a gente tiver uma decisão que seja uma diferença de 1 ou 2 votos, a gente vai tentar entender isso no segundo movimento, que é a ata do Copom, que vai sair daqui 7 dias. Então, a estrutura dos votos, se serão votos com uma diferença muito grande ou será uma votação muito apertada. Uma votação muito apertada vai mostrar uma divergência de opiniões. E aí a leitura da ata do Copom vai ser muito determinante para a gente entender o que o mercado está vendo, o que ele está estruturando. Então, hoje vai ser uma ideia de ler a semântica e a estrutura dos votos. Sobre a questão da Petrobras, acho que a gente tem que lembrar um ponto importante, que é o guidance da companhia, ou seja, a sua expectativa de investimentos, que para o ano continua muito aquecida. E, curiosamente, desde que saíram os conflitos geopolíticos, e aqui tem uma diferença um pouco brutal, que preço e valor são coisas diferentes, então a Petrobras ela não consegue capturar o que está acontecendo agora, mas ela é muito sensível à mudança de preços. Então, se o custo produtivo aumentar devido a um barril ou uma exigência maior, isso pode trazer impacto para a companhia. Mas o guidance, ou seja, a projeção de investimentos da companhia continua muito robusto. O que a gente tem que entender se esse custo vai ser ou não repassado para as famílias, e é uma outra discussão, que é essa alteração de preço de barril de petróleo com o cenário internacional, que já era uma discussão antiga, mas que a gente precisa entender como a companhia vai se pronunciar sobre isso. Gilvan, pensando exatamente sobre essa perspectiva de o governo conseguir fechar as contas, né, tá, uma perspectiva de um déficit de 0,25%, a gente tem visto essa série de tentativas. Né? Primeiro, esse aumento do IOF, que agora tem uma perspectiva de ser derrubado no Congresso Nacional, a urgência já foi aprovada, pelo menos. Um pacote alternativo que já enfrenta resistência, o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, já sinalizou isso. Nesse cenário, o que a gente pode desenhar acerca exatamente dessa perspectiva de que o governo consiga cumprir a meta fiscal e levantando também uma discussão um pouquinho mais profunda, o que isso diz sobre o novo arcabouço fiscal? A gente vai precisar rediscutir uma nova regra, né? Que essa, na verdade, não tem 3 anos, né? Foi uma regra instituída depois da derrubada do teto de gastos. Eu queria entender exatamente se o arcabouço ele funciona, se ele já foi testado e a gente acompanha agora essa tentativa do governo de conseguir cumprir essa meta. Muito boa lembrança, Vitor, sobre a diferença entre o teto de gastos e o arcabouço fiscal, que foi 2 construções bem diferentes. Eu até abordei isso no meu artigo que está no site da CNN. Olha, a grande questão é que a geração de receita ela precisa vir de uma outra estrutura. Como assim uma outra estrutura? Toda a ideia do arcabouço apresentada até aqui está olhando para algumas questões que nos penalizam muito. A nossa carga tributária é uma das maiores do mundo. Sendo mais errático aqui, assertivo no número, é 38% da nossa carga tributária. Então, olhar para a parte de tributos, criar novos tributos, não é o caminho. Volto a insistir, olhar para os tributos não é o caminho que iremos nos levar ao arcabouço fiscal. A ideia é fazer sacrifícios no próprio governo com alguns mecanismos, por exemplo, de mapear tudo o que vem acontecendo, desonerações, programas sociais, adequar isso para a realidade econômica. Enquanto o governo ele não mostrar esse comprometimento, ele não vai conseguir achar por parte dos tributos. Eu acho que essa ideia dele voltar, por exemplo, o IOF se mostrou, e até um ponto, tá, Vitor, é 0,8 do PIB a participação do IOF. Eu até fiz um comentário assim, você sacrificou sua credibilidade por 0,8 do que você tem de receita, para as pessoas entenderem. Então, dentro do nosso PIB, a participação do IOF, a contribuição do IOF é 0,8. Então, o governo ele foi mexer num lugar que era muito pequeno para ele fazer ali a geração de receita, Vitor. Então, ele tem que olhar para outras questões que têm números mais robustos para que ele consiga ganhar um voto de credibilidade. É muito possível que o arcabouço, se ele não conseguir fazer esses movimentos, ele não aconteça. E aí talvez a gente vai ter aqui alguma mudança de estrutura, como nós tivemos nos últimos anos, para conseguir passar as contas. Porque olhando até aqui, meio do ano, a gente não tem ainda uma resposta clara de onde virá o arcabouço.
essa sustentabilidade financeira. Conversando aqui com o Gilvan Bueno, que é colunista aqui do CNN Money. Sempre um prazer dividir tela com você, Gilvan. Uma alegria, Vitor, para você, nossa audiência, um ótimo dia. Belíssimo dia para você.